Estamos começando mais um Empoderação e eu quero agradecer por você estar aqui com a gente. O programa hoje, ele tá potente, que já cheguei aqui, ganhei um abraço maravilhoso de uma das convidadas, a Suelen, depois um abração apertado também de Dandara, que são as nossas convidadas especiais de hoje, porque nós vamos falar sobre fé. O Brasil é um país plural em fé, cultura e espiritualidade. Mas também, né, gente, infelizmente é um país onde a intolerância religiosa ainda fere, silencia e violenta. Especialmente quando se trata das espiritualidades de matriz africana, que é o que a gente vai abordar aqui hoje. Mas também, diante dessas violências, existem caminhos de resistência. E é sobre ele que a gente vai falar aqui no Empoderação. E eu conto com você. Empoderação. Empoderação. Vozes em ação. Em todas as plataformas digitais. Dando boas-vindas às minhas convidadas. Suelen já falou aqui. Suelen não, aliás, Dandara já disse que quem começa é a Suelen. Então vou começar por ela. Seja muito bem-vinda, Suelen. Muito obrigada. É um prazer estar aqui com você. Prazer recebê-la. Suelen Martins é jornalista, cartomante e comunicadora. Ela atua com leituras de baralho cigano e com a produção de conteúdos sobre espiritualidade, ancestralidade e religiosidades afro-brasileiras. O trabalho dela une escuta, simbologia e reflexão sobre os caminhos da vida. Nas redes e em seus atendimentos, ela compartilha saberes das tradições espirituais populares e reflexões sobre as encruzilhadas da existência, que são lugar de escolha, transformação e potência espiritual. Obrigada por estar aqui com a gente. Eu agradeço muito o convite, é um prazer. Sobretudo, essa temática, eu fiquei muito envaidecida quando soube do que se tratava, quando soube da minha parceira convidada que estaria aqui. Então, é um privilégio, enquanto mulher preta, macumbeira, estar aqui falando de fé no Empoderação. Muito obrigada. É um prazer poder ouvi-la e a gente compreender mais e principalmente a saber como evitar, como minimizar, aliás, acabar com o racismo, com o preconceito religioso que existe muito. Então vamos descobrir aqui juntas hoje. E quem está aqui também é Dandara. Tudo bem, Dandara? Tudo bem, e você, meu bem? Tudo jóia. Dandara Suburbana é uma mulher preta de Xangô, cria do subúrbio do Rio, escritora, historiadora também e ativista. As criações poéticas e políticas percorrem as encruzilhadas entre as espiritualidades de matriz africana, a literatura acadêmica e ficcional. Ela, inclusive, trouxe um livro aqui hoje, um dos vários. Qual é o Ebó é Poético? O Ebó Poético, Palavras Ancestrais que Abrem Caminhos, que traz a literatura de terreiro, na proposta de chegar na sala de aula, nos espaços públicos, e com poesia a gente conseguir vencer o racismo religioso que nos atravessa. Excelente, excelente proposta. Depois ela vai falar mais sobre o livro pra gente. E na comunidade Ataré Palavra Terapia, a Dandara fabula e provoca imaginários onde a escrita é tecnologia ancestral de encantamento, mobilização e resistência. Já fiz a apresentação para vocês, né? Agora é a vez delas. Vou começar com a Suelen, seguindo a orientação de Dandara, começar com a Suelen. Ainda bem que colou, né, gente? Ela jogou e foi. Agora, Dandara, eu sempre peço para que as convidadas façam uma apresentação delas, né, por si mesma, para além do currículo, para além do corre do dia a dia. Quem é Suelen? Suelen é uma mulher de 40 anos, mãe aos 15 anos, com uma filha de 24, avó do João Miguel, é uma mulher de Oxum com Xangô, é uma mulher que é oriunda do Morro da Providência, né? Eu nasci aqui no Morro da Providência, eu sou uma mulher que trago a ancestralidade comigo desde de sempre, né? Eu fui prometida ao axé ainda no ventre da minha mãe, eu fui a filha esperada para dar sequência e segmento naquela ancestralidade do meu pai e da minha avó. E cresci a criança estranha, que ouvia, que falava, que sentia, que aos 15 anos se deparou com uma gravidez. Então, hoje eu me considero uma mulher muito bem moldada pela vida, sabe? Me considero uma comunicadora, me considero a boca de Exu. Eu costumo dizer que a comunicação, ela me escolheu,
sem que eu soubesse quem era, sem que eu soubesse que era possível. Eu não me via jornalista, eu não me via comunicadora, e hoje eu encho a boca para dizer que eu sou comunicadora e eu sou a boca de Exu, mãe da Tayane e avó do João Miguel. Beijo pros dois. Beijo. Obrigada por compartilhar sobre você, a sua visão, como você se enxerga e o que você faz pelo mundo. Agora, Dandara. Sim. Então, Dandara, como você é muito conhecida também nas redes sociais, né? Mas como você, qual a mensagem que você quer passar para as pessoas? Como você se vê? Sim, eu me vejo como uma mulher de encruzilhadas. Então, acho que esse é a minha principal definição. As pessoas sempre esperam que a gente possa se enquadrar numa caixinha única, numa expectativa única, né? Então, o ideal é as pessoas esperam que a gente escolha uma profissão ainda adolescente, que a gente siga essa profissão até o final, que a gente tenha um relacionamento sólido, que é aquele relacionamento que não muda, né? E pessoas são mutáveis, e a gente fica por ele pro resto da vida, que a gente entre numa empresa, vai escalonando, né, supostamente em cargos e fique lá por toda a vida. Então as pessoas costumam definir sucesso como aquela linha reta e contínua que não tem muitas mudanças. E eu fiz muitas mudanças ao longo da vida, a vida é muito mais cíclica e corresponde muito menos às nossas expectativas do que a gente pode imaginar. Então eu gosto de pensar na encruzilhada como essa possibilidade de ser uma mulher que ao mesmo tempo é escritora, também é professora, que é doutora em sociologia, que também é ativista e que também quer sentir prazer, se divertir, descansar, tudo isso, né? Então, acho que isso tudo me compõe. E geralmente as pessoas têm esse incômodo. Mas você é o quê? Você é digital influencer? Você é professora? Você é ativista? Você é escritora? Você é comunicadora? O que você é? E eu falo, eu sou isso tudo, né? A gente é um monte de coisas, um monte de somas, né? Então, hoje eu trabalho em frentes diversas, sou pesquisadora, escritora, professora. Hoje eu também produzo conteúdo pela internet, que eu acho que é um meio importante da gente chegar nas pessoas, comunicar com as pessoas. E tô feliz com esse lugar de não ser ou isso ou aquilo, mas de ser um monte de coisas. Eu acho que nós, mulheres pretas, estamos sempre em múltiplas frentes. Seja para enfrentar o racismo, que nos adoece o tempo todo, seja também por causa das nossas potencialidades, criatividades. Então eu gosto de pensar na encruzilhada como essa possibilidade da gente ser um monte de coisas multiplamente, né? Então, também sou uma mulher de candomblé, isso me define mais do que qualquer outra coisa. E tô no candomblé, mas também vou dialogar com o pessoal na igreja, vou dialogar com a igreja católica, dialogo com evangélicos, enfim. Tô numa encruzilhada em que também acredito muito no diálogo como possibilidade da gente conseguir ter um mundo, um lugar mais justo e acolhedor. O candomblé foi uma escolha sua ainda criança, na juventude, ou foi como no caso de Suelen, né, que foi prometida? Como essa religião chegou na sua vida? Eu sempre digo que no Brasil a gente não escolhe a nossa religião. Se a gente pudesse escolher a nossa religião, todas as opções nos seriam apresentadas ainda na infância, ainda na primeira infância. Isso não acontece. Então a maioria das pessoas não tem uma trajetória em que conheceu o terreiro ainda criança. São casos raríssimos em que você tem muito famílias né? que vão seguindo, né, a religiosidade de matriz africana e que as crianças ainda cedo chegam no terreiro. Então eu chego no terreiro com 17 para 18 anos de idade, depois de ficar muitos anos na igreja católica, onde eu cheguei quase a me tornar catequista, e aí de fato eu me aproximo. Meu pai, um homem de terreiro, minha mãe, uma mulher católica, e eu só chego no terreiro mais tarde por insistência com meu pai, porque ele tinha essa ideia de que não, eu não preciso escolher a religiosidade dos meus filhos, cada um vai seguir o que quiser. Que geralmente a gente repete isso, mas a gente é batizado sem escolha nenhuma ainda um neném, né? É verdade. Então, isso não é verdade, né? Expectativa do batizado, As pessoas né? não têm necessariamente essa escolha. E eu sempre digo que a gente não escolhe, porque no Brasil tudo que a gente conhece sobre o terreiro é mediado por um lugar que é criminalizador, demonizante, do medo, né? Então, geralmente as crianças têm muito medo do terreiro. As crianças que não foram criadas dentro desses espaços, elas têm medo, elas têm desconfiança, elas não querem chegar perto. E na escola a gente também não aprende a respeitar essas tradições de matriz africana e indígenas. Então esse desconhecimento somado a todo o contexto de ódio e repulsa a tudo que é de preto no Brasil, né, inclusive a cultura, as tradições e as espiritualidades, faz com que muitas vezes a gente chegue tardiamente. Eu cheguei muito tarde, eu queria ter chegado antes, acho que teria me poupado bons anos de terapia, inclusive, porque o terreiro foi muito importante para eu ter autoestima, para eu me reconhecer enquanto uma mulher preta, para eu me achar bonita. Essa questão da estética foi algo que o terreiro
me proporcionou e que eu sou muito grata. Desde a não alisar mais o cabelo, né? Por querer conhecer meu cabelo, até conseguir lidar na relação com meu pai, que eu venho de uma família interracial, e aí é um outro recorte, em que essa cultura preta era algo que eu sempre neguei. Eu queria me embranquecer o máximo possível para poder parecer com a minha referência, que era a minha família materna, com a minha mãe. Meu pai eu fui conviver muito tardiamente. E também para conseguir ser mais aceita socialmente, né? E isso é muito doloroso, porque toda vez que a gente tenta ser o que a gente não é, a gente se machuca demais. Muita coisa. Né? Então essa é uma jornada assim, que a gente vai passando ao longo da vida, que é essa de ter orgulho de quem a gente é, de se olhar no espelho e se amar, de olhar outras pessoas pretas e sentir afeto, carinho, sejam as da família ou seja tantas outras. E isso o terreiro me proporcionou. Eu sempre falo que Xangô me fez gostar de quem sou e me fez também reconstruir minha história com meu pai, né? Suelen, a Dandara trouxe a história dela aqui como, de fato, uma escolha, né? Ela decidiu, já na juventude, fazer essa escolha por essa religião, né? Pelo candomblé. No seu caso, você trouxe que você foi prometida. Sim. Então, parece, não sei se eu posso dizer isso, mas não foi uma escolha sua no início. Assim como a gente colocou aqui, que no catolicismo também não é, né? Nós somos batizados, eu fui batizada também. Nós somos batizados ainda criança, ainda bebê, então não é uma escolha. Para você, por ser de uma religião de matriz africana, foi mais complexo ou não? Apesar de ter sido prometida, né? Ouvindo a Dandara falar, é muito bacana, porque as histórias, elas se entrelaçam, elas conversam, né? Apesar de ter sido prometida ainda na infância, lá atrás, após o meu nascimento, meu pai se revoltou, porque ele tinha um desejo, uma ambição profissional, e a ancestralidade dele dizia que ele não tinha caminho para aquilo ali, que era a polícia militar. O sonho do meu pai era ser policial. E a ancestralidade dele dizia que se ele fosse por aquele caminho, ele não ia durar 2 anos. Então, o caminho dele era de cura, era outro lugar. Ele se revoltou, ele jogou tudo fora, no lixo, de verdade, assim. E ficou um assunto proibido. Então, eu cresci com toda promessa, com toda bagagem para poder seguir, para poder assumir. O meu pai, por sua vez, não falava mais no assunto, virou um assunto proibido. A minha avó se converteu à igreja evangélica, naquela época do boom do evangélico, né? E aí virou uma coisa do diabo. Virou uma coisa demoníaca, porque meu filho não conseguiu. E aí lidar com aquilo ali é muito difícil. Então, os anos se passaram, eu perpassei, caminhei por algumas religiões, mas sempre com aquela sensação de que eu não estou em casa, não é meu. Até que na minha adolescência eu começo um reencontro, né, com a Umbanda propriamente dita, e eu digo que eu voltei para casa quando eu consigo entender que a Umbanda é a minha raiz ancestral e é dali, é o meu povo, e aí eu consigo me sentir acolhida, mas ainda assim renegando e tendo preconceito com a minha religião. Por quê? Porque a gente não é aceita, porque eu sou uma jornalista, porque eu venho do Morro da Providência, estudo pra caramba, passo por outras comunidades, morando e vivendo e resistindo, tentando me adequar, tentando um espaço, tentando um lugar, e ainda assim eu sou diferente, eu sou gorda, eu sou preta, eu tenho o rosto redondo demais, eu tenho um busto grande demais. Isso tudo eu já ouvi de ambiente de trabalho, corporativo. Então, para eu estar num veículo de comunicação, era muito difícil. Eu conseguia, assim, produtora, sempre atrás, fazendo, preparando para alguém aparecer. Então, para eu assumir o meu lugar de macumbeira, eu sou macumbeira, eu sou cartomante, eu jogo carta desde criança. Eu aprendi, as pessoas têm muita coisa da cartomancia com os ciganos. Eu aprendi a jogar carta com um homem que ninguém via. Esse homem sentava na minha cama e eu abria o baralho e ele me mostrava. E a partir dali, 4, 5 aninhos, eu comecei a minha caminhada com as cartas, sabe? Então, para mim, é algo muito natural. Mas o meu maior desafio na vida é a aceitação.
eu precisei entender e aceitar que o meu caminho era comunicar a ancestralidade. E isso é muito difícil, sabe? Também é uma escolha, também é desafiador você estar num lugar falando sobre macumba, sobre terreiro, sobre Xangô, sobre Oxum. É muito difícil. E é muito difícil uma mulher preta que estudou pra caramba, que tentou se colocar, que tentou emagrecer, que tentou mexer na aparência para poder estar. É muito difícil ela chegar e assumir numa rede social, porque assim, a cartomancia para mim, ela era um dinheirinho extra. Ela me ajudava a pagar uma continha, ela não sei o quê. Não era uma coisa declarada, aberta. Quando eu comecei a publicar coisas de macumba na minha rede social, as pessoas riam, as pessoas paravam de seguir, não tinha o tal... Isso há quanto tempo? Isso já de alguns anos pra cá, de, sei lá, 10 anos pra cá. Mas assim, de 2 anos pra cá, eu venho massificando mais. E agora, na virada de 2026, eu coloquei lá, eu tirei, era Suelen Martins apresentadora, e aí jornalista, nananana, eu botei lá, Suelen Martins, a cartomante. Essa sou eu. Sabe? Essa sou eu. Eu não vou mais esconder. E aí tem mulheres como a Dandara, tem tantas outras mulheres que eu sigo, que me inspiram, que eu olho e falo, caraca, é isso, eu não tô sozinha. Dá aquele acalento, sabe? É uma corrente invisível. Quando eu soube que era Dandara, eu falei, nossa, é a Dandara. A ancestralidade. Nossa, e o coração, é a Dandara. Por que isso? Assim, a gente precisa de mulheres como a gente. A gente precisa de mulheres que falam. Um exemplo claro, assim. No carnaval, eu comentei o Carnaval de São Paulo para um veículo, né, de TV. E eu fui gongada e cancelada porque eu falei macumba. Porque ao longo da noite, 4 ou 5 escolas iriam falar de uma temática de um recorte de África, ou de um orixá, ou de uma cidade. E aí uma estava saindo e eu estava curtindo a transmissão e comentando. E aí a jornalista que estava conduzindo me perguntou assim, e aí, Suelen, qual a próxima... Eu nem lembro a próxima escola, porque o boom das pessoas... Qual a próxima escola? O que a gente pode esperar? O que a gente pode esperar? Macumba, gente! Eu feliz da vida, porque seria mais uma temática, seria algo diferente, porque a gente sabe o quanto a nossa cultura é rica. Sim. E aí as pessoas começaram a comentar. Nossa, isso é um desrespeito! Como ela pode falar macumba assim, rindo? Mas a jornalista foi maravilhosa. Ela, num dos recortes, Suelen, você falou a palavra macumba. Isso pode ser falado, é pejorativo, é errado. Deu uma oportunidade pra você. E aí eu falei, gente, eu sou uma mulher preta, eu sou macumbeira desde que eu me conheço por gente. Eu vivo macumba, eu pratico macumba, macumba é minha vida. E a partir dali, surgiu o bordão, fala povo macumbeiro. Eu abro os meus vídeos falando sobre isso, porque eu escondi durante muito tempo. Porque o trabalho não aceitava o meu fio de conta. Porque o trabalho não aceitava. Então, assim, gente, é um caminhar muito doloroso, né, Dandara? É muito difícil, mas é necessário a gente assumir. E eu tô feliz. Saí do armário. Saí do armário. Várias possibilidades, né, de sair do armário. De verdade. Agora, Dandara, vamos falar do ponto de vista histórico sobre a religiosidade, principalmente sobre as religiões de matriz africana. Por que esse preconceito? O que a história nos conta sobre isso? Sim, pra gente escravizar pessoas, e a gente não pode deixar de falar, né? O Brasil é um país com um passado de tráfico transatlântico negreiro. Quando você vai escravizar uma pessoa, não basta você ter força física, ter arma, né? Ou os europeus que tinham a pólvora. Para você escravizar, é preciso você esvaziar essa pessoa. É preciso que você retire dela, roube dela a autoestima, a confiança intelectual, a cultura, a espiritualidade, tudo que possa fortalecer essa pessoa.
Então, o que nos fortalece, né? Alguns pesquisadores dizem que a cultura é nosso sistema imunológico, né? Então, a cultura, ela nos fortalece, ela nos protege, ela nos defende. A nossa espiritualidade, a fé, também nos defende. As nossas tradições, elas vão fortalecer quem a gente é. Então, se eu quero escravizar, dominar, controlar, eu isolo essa pessoa. Eu tiro dela tudo que é mais importante na vida dela e que pode dar a ela um caminho, um direcionamento, uma perspectiva de futuro. Vamos pensar, por exemplo, eu sempre dou o exemplo das mulheres, né? O que um abusador faz? Um abusador isola a sua vítima. Então, ele incentiva que a mulher não tenha mais contato com a família, principalmente a mãe. Ele vai minando as amizades que tem aquela companheira. Ele vai dizendo para ela que só ele pode dar o amor que ela precisa. Que se terminar com ele, ninguém mais vai poder amá-la. Então essa pessoa vai ficando isolada. Quando ela vai ficando isolada, ela fica sem referência. Quando eu fico sem referência, eu transformo aquele outro que se apresenta como um salvador para mim, a minha única fonte de amor, identificação e afeto, como a minha única referência de vida. E aí eu passo a estar na mão dele. É a mesma coisa se a gente pensa no processo escravocrata. Os europeus se colocavam como os salvadores, como a referência de estética, cultura, educação, religião. Então, os africanos, eles precisaram ser roubados da sua história, da sua identidade, da sua matriz, do seu continente, para eles poderem ver o outro como a única possibilidade de referência, caminho e salvação. E aí, nesse processo, eu preciso atacar a espiritualidade. Eu preciso atacar a cultura e as tradições. No terreiro, o terreiro pra gente no Brasil, ele não é só um espaço de religião. Algumas pessoas, inclusive, defendem que o terreiro não é religião. Que o terreiro é cultura. Que o terreiro é patrimônio material. Patrimônio material. A gente tem um debate hoje, inclusive, sobre o acarajé, por exemplo. O que significa o acarajé ser nosso patrimônio material? Significa que a maneira de fazer aquele alimento corresponde a uma marca importante de uma tradição cultural, milenar, e que a gente precisa valorizar e defender. Então, quando você chega no terreiro, você tem literatura, você tem línguas diferentes, seja vou falar da minha tradição, que é Queto, que é o Iorubá, mas você tem Iorubá, você tem Angola, você tem Jurema, você tem várias tradições, você aprende outras línguas, outra literatura, um ofício. Sim. Eu me tornei historiadora dentro do terreiro. Foi o terreiro que aguçou em mim a vontade de investigar a história, de entender o que tinha por trás das coisas. Porque tudo no terreiro passa por palavra, por história. Tudo você conta uma história. Você abre um oráculo, né? O jogo de carta, né? Cartomancia é um oráculo. Mas no terreiro a gente tem também jogo de búzios, opelê de Fá. O oráculo, cada caída ali dos búzios, ele te conta uma história. Uma história para você mudar seu comportamento, mudar sua vida. Então tudo no terreiro é história. Então isso, tem uma culinária, tem uma comida. Então o terreiro nos conecta a essas tradições de matriz africana, da qual nós fomos apartadas. Que a gente está até hoje tentando reconstruir. Até hoje tentando encontrar. E aí, quando você cultua forças ancestrais, forças da natureza, que tem a estética parecida com a sua, que são negras, em que o nariz é largo, a boca, os lábios são volumosos, então você vê, caramba, se eu tenho um Deus, né? Eu não gosto muito de dizer que são deuses, mas vamos trabalhar assim, se eu tenho um Deus, ou seja, uma força suprema, criadora do universo, que tem a minha cara, eu não posso deixar que me tratem de qualquer jeito. Eu não posso aceitar que eu vou ser tratada de qualquer jeito. Né? Agora, quando a gente tem como referência apenas um Deus que é louro, de olhos azuis, com um nariz afunilado, uma estética completamente diferente, você fica se achando inadequado. Você pensa assim, caramba, qual é esse lugar? Hoje a gente sabe, né, as escrituras e a história tá aí, pra dizer que Jesus jamais poderia ter sido louro de olhos azuis pela região onde nasceu, mas foi o que foi narrado, contado ao longo da história. A gente aprendeu, né, isso. A gente aprendeu isso. Então, é um movimento que a gente, para ser escravizado, precisou ter a nossa religiosidade, espiritualidade, cultura e as nossas tradições completamente negadas, criminalizadas e demonizadas, né? E aí o diabo foi inserido nesse balaio de gatos. O diabo que não tinha nada a ver com as nossas tradições. Porque nas tradições de matrizes africanas não existe uma única fonte de mal. Não existe um lugar absoluto para o mal. O mal, ele tá em cada pessoa. Cada pessoa. Então, até eu posso me considerar uma pessoa muito boa, dependendo da situação, eu posso agir de maneira muito ruim.
e posso fazer mal para alguém. Né? Então, por isso que são espiritualidades que trabalham muito com a autoconsciência, com você cuidar da sua cabeça, do seu ori, com comportamento. Então, você precisa o tempo todo se revisitar para ver, será que o problema da minha vida não sou eu mesma? Não sou eu que estou trazendo o caos que está na minha vida? Será que qual é a minha responsabilidade no caos que eu gero para o outro? Então, são espiritualidades de autorresponsabilização e não de responsabilizar uma única fonte de mal externa que seria responsável por todos os males e que basta eliminá-la para você poder estar absolvido. Que foi a introdução do diabo, como você estava trazendo. É isso. E aí a questão do diabo é que o diabo não age sozinho. O diabo age através de seus agentes. Então tem pessoas na nossa sociedade que vão representar o diabo. O que eu faço para poder salvar, entre aspas, a sociedade? Eu preciso eliminar essas pessoas. Então eu preciso quebrar o terreiro, porque se o diabo mora ali, segundo algumas outras tradições religiosas, então como é que eu elimino a fonte do mal? Como é que eu tiro os problemas do meu bairro, da minha comunidade? É aquele centro de macumba que tem ali que está trazendo problema e prejuízo. Então vamos quebrar. Eu preciso escravizar as pessoas, porque aquele corpo é o corpo visto como sem salvação. Então os europeus diziam que as pessoas negras, africanas, elas não tinham alma. Se elas não têm alma, elas não são morada de Deus. Elas são morada do quê? Do diabo. Então, como é que eu faço para espiar o pecado do mundo? Eu preciso maltratar esse corpo. Eu preciso que esse corpo seja reiteradamente punido, porque ele é fonte do mal. Ele é fonte dos problemas. E não o outro que vai lá na terra, no continente, saqueia, rouba, escraviza as pessoas, sequestra. Não. Esse não. Esse está apenas tentando ajudar essas pessoas, que elas precisam ser treinadas para o bem, que elas não têm o bem. Então essa era a justificativa moral, religiosa da escravização. O outro não tem alma, o outro, no limite, ele é um não humano. Como que eu posso trazer algum tipo de perspectiva para ele? Ele precisa aprender a minha cultura, a minha religião, europeia, branca e cristã, para que ele possa minimamente ter uma possibilidade de redenção. Porque eles são os amaldiçoados. Então, os africanos eram vistos como amaldiçoados numa perspectiva bíblica, tem uma justificativa bíblica para isso que os europeus dão. Então, o processo de escravização, colonização, tomadas de terras, seja nas Américas, seja no continente africano, ele caminha juntinho com a catequese e com a conversão das pessoas. Então, catequese e escravização caminharam juntos. Até porque o cristianismo é uma vertente que ela é proselitista, que ela é expansionista. Ela precisa dominar outras terras, outros povos, outras pessoas. Então, nessa perspectiva, você tem muita violência. E aí você vai negar e demonizar essa cultura preta no geral. E a gente sofre as consequências até o dia de hoje. Porque ainda que hoje a escravização seja condenada, né? Inclusive a Europa é condenada pelo maior crime à humanidade, que é a escravização e o tráfico transatlântico negreiro. Né? A gente fica até hoje dizendo, a gente quer reparação financeira. Cadê a reparação financeira material, né? Porque Porque é isso, a gente tem uma questão que é material, que é financeira. As pessoas foram escravizadas, a gente tem 100 e poucos anos de abolição. É muito pouco tempo. Tem pessoas no Brasil que têm 120, 130 anos de idade. Né? Então você pensa, a nossa abolição ela é muito recente. A escravização foram quase 4 séculos, com mais de 4 bilhões de pessoas escravizadas. Então, isso são marcas que não desaparecem da noite para o dia. E que pessoas brancas ainda colhem os privilégios e pessoas negras ainda colhem os prejuízos desse processo. Sim. Então, quando uma pessoa branca vira para mim e fala, mas eu não tenho nada a ver com a escravidão, isso faz muito tempo, eu não escravizei ninguém. Aí eu falo, qual o sobrenome da sua família? Porque, inclusive, o sobrenome das famílias brancas a gente consegue compor essa árvore genealógica. Os nossos não. A gente não sabe, a gente tem que fazer exame de DNA e com sorte, porque tem a ver com bancos de dados, com referências desses bancos de dados, da onde são essas empresas que fazem esses exames, são empresas geralmente estadunidenses, europeias. Então você já tem aí um limite. Né? A gente precisa ir lá fazer o Genera para descobrir de onde a gente veio. A pessoa com sobrenome, ela diz, meu sobrenome é alemão, é italiano, eu sou dessa família, daquela. Então, quando você vai olhar para essas famílias, fala, eu não escravizei ninguém. Deixa eu olhar aqui. Vamos olhar aqui teu avô. Meu avô era um português pobre, trabalhou muito no Brasil, não escravizou ninguém. Essas histórias existem? Existem essas histórias. E ele ganhou um pedaço de terra do Estado, que ele pôde construir a vida dele. Lutou muito, trabalhou muito. Ninguém está dizendo que não lutou e trabalhou. Ninguém está medindo isso. Lutou e trabalhou muito. Mas ele já começa de um lugar. Ele começa de um lugar que é ter um pedaço de terra. Aí vamos olhar as histórias dos africanos, dos descendentes. Você fica escravizado,
durante séculos, quando tem abolição, não tem nenhuma política de reparação, não recebe uma terra, não recebe nada, sofrendo profundamente com racismo, com os estereótipos, é vagabundo, não quer trabalhar, gente preta não é confiável, não é inteligente, que são todos os estereótipos construídos ao longo de todos esses séculos. Ele fede, ela fede. As pessoas ficam marginalizadas à beira da estrada, sem ter para onde ir. Muitos continuam nas fazendas, porque não tem outra referência. Porque imagina, você é uma pessoa escravizada, a primeira coisa, você tira o nome. Tem nada mais cruel do que isso. Você vai ser escravizado, você não tem mais seu nome. Nós temos nomes que não são os nossos nomes de matriz africana e indígena. É verdade. Então a primeira coisa que você fazia com a pessoa escravizada era separar da família. Separa mães e crianças, porque uma mãe vendo um filho ser escravizado, não há nada que segure uma mãe vendo uma criança, um filho ou uma filha ser escravizado. Então, eles sabiam disso. Primeira coisa, separa mães e filhos. Separa casais. E aí por isso que Bell Hooks fala que o amor é uma força revolucionária. Porque o amor te fortalece a ponto de você não aceitar qualquer tipo de dominação. Então separa casais. Depois, mistura as etnias, os grupos étnicos, os grupos... Porque você está falando de um continente inteiro, com pessoas completamente diferentes. Inclusive, tinham conflitos entre si, como em qualquer agrupamento humano. Então, você mistura pessoas com línguas diferentes, tradições diferentes, culturas diferentes, que enfraquece. Um não vai entender o que o outro está falando, um não vai ter como cultura a referência do outro. Então, isso já enfraquece. Se isolar. Depois, você tira o nome. Porque se eu tiro o nome, eu tiro a história. Sem o nome, não dá para reconstruir a história. Aí eu dou um sobrenome que é do Senhor de Engenho. Eu sou Carolina Rocha Silva, autodeclarada da Andara Suburbana. Silva, nome português. Rocha, nome judeu. Então você tira sobrenome. Você bota o sobrenome do colonizador, do teu dominador. Você, aquela pessoa, passa a ter como única referência o quê? Aquele Senhor de Engenho. Aquela família. Não tem outra referência. Quando os senhores de engenho, quando as pessoas escravizadas elas fugiam das fazendas, o senhor de engenho ele não escrevia para a coroa portuguesa dizendo que ele tinha perdido uma propriedade. Apesar das pessoas serem tratadas como coisas vendidas e compradas no mercado, pelos dentes, força física, quando as pessoas fugiam das fazendas, eles não diziam que estavam perdendo uma propriedade, eles diziam que estavam sendo traídos. Eles diziam assim, eu dei casa, comida, uma família, o meu nome e essa pessoa me traiu. Isso te lembra alguma coisa? É a mesma relação trabalho doméstico. Ela não está sendo escravizada, ela é quase da família. Eu dei casa, comida, o nome, convivo com a minha família e ela ainda... Está entre a gente, né? Está sendo escravizada. É a mesma lógica, que é a lógica da posse e propriedade de pessoas. Que é a mesma lógica do ideal de amor, que é o amor romântico ocidental. Eu te bato por quê? Porque eu te amo muito. É porque eu te amo muito que você não pode sair de casa sem ficar em cárcere privado. É porque eu te amo muito que você vai sofrer violência patrimonial e eu vou gerir todo o seu dinheiro, sua casa, tudo. É porque eu te amo muito. A gente justifica a violência com base no amor. Isso é uma tradição escravocrata colonial. Sim. Os senhores de engenho falavam, mas era da minha família, trabalhava na minha... Fugiu. Não é isso? Mas como ela vai voltar para casa para cuidar do filho dela? E o meu filho aqui, meu filho chora quando a babá vai embora. Ela não pode ir embora. Que é o amor traduzido como posse e propriedade de pessoas. Então, como é que a gente vai hoje pro terreiro e acha isso legal? Não tem como. Durante todos esses séculos, você ser negado, demonizado, criminalizado, a cultura do outro que vai te salvar. É a cultura branca e europeia que é a referência do que é bonito, do que é bom, do que é honesto. Aí imagina, eu vou nascer numa família preta e eu vou querer ir pro terreiro? Ou essa família vai fazer de tudo para ser salva? Quem é que não quer ser salvo? E a gente ainda tem uma perspectiva cristã que atravessa muito o nosso cotidiano. Então a gente espera uma salvação. Não é isso que as mulheres esperam? Que vai ter um príncipe encantado que vai salvar? Então a gente espera essa salvação. Então hoje as pessoas se identificarem, principalmente para as pessoas pretas e pardas, ou seja, negras, se identificarem com a cultura de matriz africana é muito difícil por isso. Porque a gente tem todo um processo que é ideológico, que é cultural, que é educacional, porque isso foi ensinado nas escolas, nas universidades. Da onde vem o mito da democracia racial, por exemplo, que vai dizer que no Brasil não tem racismo e que até hoje a gente tem um entrave para lidar com o racismo no Brasil porque a gente não se reconhece um país racista.
das universidades. Quem que é o mito da democracia racial? Escola, ainda Pensadores. mais sendo você professora, é um tema muito importante. Vamos abordar já, porque eu quero ouvir agora também aqui a Suelen pra gente. Olha, eu vou te falar, Dandara, você mexeu muito comigo com essa sua fala. Nossa! É profundo. Muito profunda, né? Porque é isso, a gente começa... A gente tá aqui hoje, 2026, né? Mas a gente vai lá atrás buscar a nossa história, a nossa ancestralidade. E é isso. E começa pelo sobrenome, começa pelo apagamento, porque a gente não consegue nem buscar. Máximo, avó, bisavó, para aqui a nossa história, a nossa vida. Então, quando você começa a contar tudo isso, e eu já ouvi essa história de várias outras entrevistadas aqui, que eu sempre trago esse contexto histórico para que as pessoas possam entender a importância, a relevância, e que isso não começou agora. Mas sempre toca, porque é difícil a gente ouvir sobre isso. É muito profundo. Doloroso. Porque a nossa vida também ela é tão corrida, a gente trabalha tanto, a gente tem que fazer tanta coisa, sermos múltiplas, ainda mais as mulheres, né? Sobreviver. Para sobreviver. Às vezes a gente tá ali no limite, que a gente não consegue nem parar pra refletir. Porque a gente parar e refletir é isso, a gente se junta e vai. Então, a gente não consegue nem fazer isso. E quando a gente tá num momento como esse, que eu entendo esse programa como um espaço nosso de aquilombamento, de troca, de potência, que a gente tá aqui, que a gente para pra refletir sobre o que aconteceu lá atrás, sobre toda essa caminhada, aí dá um aperto no peito e uma vontade de fazer mais. Dá uma vontade de fazer muito mais. E acho que é exatamente por isso, dentro desse contexto que você trouxe, exatamente isso, que não querem que fiquemos juntos, que a gente vá pro terreiro ali, se aquilombar, dançar, cultuar, estar juntos, socializar, aprender, ensinar. E conhecer a própria história é um superpoder, né? Quando a gente sabe a história que a gente tem, a gente não aceita que nos deem qualquer outra versão. Então isso é uma força, isso é uma empoderação. E aí, pra gente dominar, e a gente continua com várias dominações, né? A escravidão acabou, mas o racismo tá aí. Então a gente se sente menos digno no mercado de trabalho. A gente acha que a gente tem que mudar nosso corpo, nossa estética, quem a gente é pra poder se enquadrar e ter um espaço. A gente sofre múltiplas violências das pessoas dizendo: não, você não vai ficar nesse lugar, não. Você não vai estar com esse queixo erguido, não. Abaixa esse queixo, neguinha. Vamos aqui, vamos. Calça aqui a sandalinha da humildade, que significa o quê? Seja subordinada a mim. Subordinada. Então, quando a gente olha pra essa história, por mais dolorosa que ela seja, a gente também entende que, não, peraí, não dá pra aceitar qualquer migalha, não. Eu sou um banquete cheio. E se essa sociedade me negou historicamente, eu tô aqui para reafirmar que eu existo, que as minhas e os meus existem e que a gente não vai aceitar que nos releguem esse lugar subordinado e subalternizado. A gente tem outras possibilidades, ferramentas, que quando a gente olha para essa história a gente vai vendo a violência, mas também como que os nossos ancestrais construíram ferramentas e possibilidades para que a gente pudesse existir e ter dignidade. E aí a gente vai recuperando, e olhar a história também é recuperar essas ferramentas e dizer, não, peraí, hoje eu tenho mais isso, eu tenho mais aquilo. Essa coisa da comunicação da palavra é uma grande força nossa. É uma força. É uma grande força. Tudo nosso foi pela oralidade. Não, à toa, Anastácia usava o quê? A santa amordaçada. A única santa escravizada que a gente tem, que a Anastácia usava o quê na boca? Uma mordaça. É verdade. Palavra é poder. Palavra é poder e conhecimento liberta. Eu costumo dizer que a partir do conhecimento a minha vida mudou. Eu vivi um relacionamento abusivo durante 16 anos. O meu casamento perfeito, ele passou por todas essas faces que a Dandara citou aqui. E vendo a Dandara citar o abuso, o abusador, eu vejo ela narrar a minha história. Então, quando a gente fala sobre beleza, sobre empoderamento, sobre entender a própria história e saber o quanto você é majestosa e o quanto você pode admirar uma mulher tão majestosa quanto você, é um lugar muito precioso, porque esse abusador, esse dominador, ele tira isso tudo de você. Então, eu não tinha referência. Eu sempre fui a mais inteligente, a mais despachada, o sorriso mais lindo, mas é aquela coisa do fala baixo. Você fala alto demais, você gesticula demais, ninguém vai te querer. Se não fosse eu te tirar de lá, você não teria uma família. Você acha que você saindo daqui alguém vai te querer? E assim,
todo tipo de violência eu vivi. E quando eu saio desse casamento, com 31 anos, que eu vou fazer minha faculdade já após os 31 anos, que eu vou entender o meu lugar, saber se eu gosto de claro, de escuro, de frio, de calor, eu não sabia. Eu vivia o que era permitido que eu vivesse. Quando você não sabe o que gosta, você aceita o que o outro te dá. É isso. E aí eu saí, e aí eu fui, a vida foi se mostrando, eu falei, cara, eu posso, é possível. Aí eu vou pra faculdade, eu conheço outras mulheres que seguram a minha mão. Então, quando a gente tá falando aqui, a gente foi em gênero, a gente passou por raça, porque quando a gente tá falando de tradição, de violência às tradições de matriz africana, a gente não tá falando só de religião. Por isso que a gente fala que é racismo religioso e não intolerância religiosa que sofre o terreiro. Porque, na verdade, quando a gente vai ver o histórico, é o racismo. É a colonialidade desde sempre que nos atravessa. E que vai atravessar raça, gênero, classe. E aí, por isso que tudo isso faz sentido dentro da mesma lógica, né? Porque a gente está falando de retirar essa pessoa, de roubar a história dessa pessoa e a identidade. Então, eu sempre falo hoje para as pessoas, principalmente negras, tá tudo bem você não estar no terreiro. Ah, porque eu tenho minha religião. Algumas pessoas se identificam como evangélicas, como católicas, gostam das suas religiões. Eu falo, ninguém tá dizendo para você vir pro terreiro. Né? A gente não converte pessoas. Tanto é que para você ir no terreiro, você precisa de indicação. Ah, e um amigo do amigo que vai dizer quando vai ter. Né? Você vai marcar, a gente trabalha com oráculo, você vai marcar um jogo oracular para entender o seu caminho, o seu destino. Então não tem ninguém na nossa porta dizendo, olha, tem um minutinho pra palavra de tranca-rua? Tranca-rua quer fazer um milagre na sua vida. A gente não faz isso. Porém, se você é uma pessoa negra e tá nos escutando agora, você precisa conhecer a sua história. Sim. Você não precisa ir pro terreiro. Você não precisa ser uma pessoa de terreiro. Você pode ter a sua religião e conhecer a sua história. Isso aí. E principalmente aprender a respeitar as pessoas de outras matrizes e outras religiosidades. Principalmente porque quando a gente está falando da espiritualidade de matriz africana, é graças a essa espiritualidade, eu digo que é graças ao feitiço, é graças à macumba. E macumba, ma é plural no Kikongo, e kumba significa encantadores de palavras, poeta. Macumba são os encantadores de palavras. Esse é o significado da palavra. Ficou com um sentido pejorativo nas traduções racistas que a gente fez aqui no Ocidente. É isso. Então, não é uma palavra negativa e pejorativa. Então, quando você... E algumas pessoas dizem, a macumba também é um instrumento, enfim. As mesmas palavras com vários significados, mas é tudo, menos uma coisa ruim. Então, quando você pensa na macumba, na espiritualidade de matriz africana, foi isso que permitiu que a gente estivesse aqui contando história hoje. Porque a espiritualidade de matriz africana foi uma das formas de resistência ao sistema escravista. Eu escrevi um livro, que é a minha dissertação de mestrado, que é o Sabá do Sertão, em que eu provo essa tese. A espiritualidade de matriz africana, os chamados feitiços, que o europeu chamou de feitiço, que eram as nossas práticas de medicina ancestral, de forma de lidar com o tempo, de conhecimento oracular, de tecnologia, esses saberes das mulheres pretas indígenas que foram pejorativamente colocados nesse lugar de bruxaria e feitiçaria, essas mulheres foram perseguidas por isso, foi o que nos permitiu estar aqui hoje. Porque foi esse conhecimento que nos salvou do extermínio escravocrata. Dandara, agora trazendo tudo isso assim para a contemporaneidade, né? Também, Suelen, queria o posicionamento de vocês, que a gente já está quase encerrando, infelizmente. Como que, dentro de tudo que a gente conversou, né, a gente trouxe lá a questão histórica, sim. A gente trouxe principalmente aqui a história da Suelen, que foi muito complexa, muito difícil, também de muita luta, de muito sofrimento, sim. Mas que ela encontrou a força em si, a fé ajudou bastante, né? Mas eu queria que vocês trouxessem, assim, hoje, racismo religioso é crime, intolerância também? Sim. Como que a gente pode se preservar? Como a gente pode nos fortalecermos para que isso não nos atinja? E aí eu começo com você, Dandara. Dandara Suelen. Suelen. Como que a gente se protege? A gente se protege buscando referência. A gente se protege consumindo a Dandara Suburbana, a gente se protege consumindo a Suelen, a cartomante, a gente se protege consumindo empoderação, a gente se protege estudando, lendo. Uma frase que caminha comigo: o conhecimento liberta e salva vidas. Se você tem conhecimento, você será salvo.
Se você tem conhecimento, você está protegido. Então, a maneira de se proteger é buscar conhecimento, é ter sede de conhecimento, de saber de onde você veio. A partir dali, você está protegido. Essa é a maneira. Dandara? Então, eu acredito muito nisso que a Sueli falou, na literatura, na educação, mas não qualquer educação. Porque também é pela educação que a gente é oprimido. Essa coisa que a gente também soluciona com a educação, né? Ah, é falta de educação, tem que investir em educação. Mas que tipo de educação? Sim. Porque tudo que eu falei aqui é educação. Toda essa violência nos foi ensinada também na escola, na universidade, nos espaços, né? Então, acho que a gente precisa buscar outras referências, outras matrizes de conhecimento. Nós somos um país negro, um país de matriz afro-indígena. Nós precisamos conhecer a história do nosso país e dos povos que formam a nossa cultura e o nosso país. Isso é libertador do ponto de vista individual e coletivo. Então, por exemplo, eu tenho alguns convites para fazer. Por favor. Eu trabalho no ISER, que é o Instituto de Estudos da Religião. Sou coordenadora de um projeto chamado Axé Amém. Possibilidades de cooperação entre pessoas negras de terreiro e evangélicas. A gente acabou de abrir inscrição. A inscrição vai até 22 de março. Esse é um projeto que diz o seguinte: pessoas negras precisam se encontrar para dialogar. A gente hoje tem uma maioria negra evangélica no Brasil. A maioria das pessoas negras não está dentro dos terreiros por todos esses motivos que nós já falamos aqui. O terreiro não é uma opção, não é uma escolha, ou pelo menos não mais apropriada segundo essa sociedade. Entretanto, a gente tem uma cultura de matriz africana que está nesses terreiros. Esses terreiros são espaços que são ricos em culturas e saberes que não estão na escola, infelizmente, ainda, apesar da gente ter 10.639, 11.645 que falam do ensino de cultura afro-indígena dentro das escolas. São as leis que falam. As leis que são profundamente atacadas, que as pessoas dizem é macumba para a professora que está ensinando história de matriz africana. Então, eu acredito muito que a gente precisa construir espaços de diálogo em que a gente não fique à mercê de discursos de lideranças, muitas vezes brancas, de classe média alta, que estão em espaços de poder, inclusive religiosos, e que vão dizer pra gente o que acreditar ou não. Eu não posso demonizar a vizinha, que é a mulher que cuidava do meu filho. Eu não posso demonizar a avó e proibir que uma avó veja um neto, porque essa avó é mãe de santo, e a filha se converteu para a igreja evangélica, dizendo que essa avó é do diabo, se é graças a essa avó que essa família está de pé. E é o trabalho dessa avó. É verdade. Então a gente precisa olhar para a realidade. Rompe a lógica ali da socialização. Rompe a lógica com palavras, com discursos que passam por dentro, muitas vezes, de algumas denominações religiosas, mas também estão na boca dos coachings, do movimento Red Pill, do movimento não, que outro dia eu aprendi isso, não é movimento, né? Do crime Red Pill, desse agrupamento. Então, essas pessoas, elas estão defendendo que a gente se veja como inimigos. E eu tenho uma pergunta: a quem interessa que pessoas negras se vejam como inimigas? Verdade. Estejam elas na igreja ou no terreiro. Porque se a gente olha o outro, que é parecido com a gente, como inimigo, porque ele cultua uma outra espiritualidade, a gente se enfraquece na luta coletiva. Porque aí a gente tem lideranças que vão dizer pra gente pra onde a gente vai. Os salvadores. A gente tá sempre em busca do salvador. E esses salvadores, eles vão dar conta dos nossos problemas sociais? Eles estão indo lá na sua favela e na sua comunidade durante o ano, não agora na véspera das eleições, colocar saneamento básico? Eles escutam as suas dores? Ou é a tua vizinha macumbeira e o terreiro que vai distribuir cesta básica se tiver uma pandemia? Porque na pandemia quem sustentou favela e periferia foram os terreiros. Foram os terreiros. Porque quando teve a chacina agora na Vila da Penha, com aquele bando de pessoa assassinada, quem estava distribuindo água eram as igrejas evangélicas e os terreiros para as pessoas, não foi o Estado. E aí os pastores se juntaram aos pais de santo e às mães de santo para distribuir água, porque as pessoas não tinham água dentro de casa. É muito triste. Imagina se eles continuam se olhando como inimigos e não fazem ações. O que vai acontecer com essa população? Porque a gente precisa de todo mundo. Expulsar terreiro de favela e periferia porque diz que é do diabo, enquanto é o terreiro que mata a fome de muita gente, é garantir o nosso próprio extermínio. Então a gente precisa dialogar. E esse projeto acredita nisso. E ser? Em possibilidades possíveis, reais de cooperação. Evangélicos e pessoas de Deus são inimigas. Quem foi que disse? Onde está isso? São inimigas porque a gente precisa parar para questionar. Por que que o outro é do diabo se o outro sempre teve aqui na minha rua? Se tem um tiroteio e uma criança está no meio da rua, ela vai correr para o lugar mais perto. Eu preciso desse outro. Não tem como.
Então, e aí, o pastor que eu vejo no YouTube, que fica reproduzindo que o terreiro é do diabo, que fica dizendo que a pombagira que vai roubar o meu marido, esse pastor que tá no YouTube, com milhões no bolso, não vai estar na minha favela quando o bicho pega. É a macumbeira, que eu chamo de diabólica, que vai estar. Então a gente precisa encontrar estratégias para a gente desconstruir esses discursos. E se fortalecer. E se encontrar. Né? Então eu quero convidar vocês a conhecer esse projeto, que é o Axé Amém, porque a gente precisa dialogar. Racismo religioso atinge quem é de terreiro que morre no Brasil. A gente tem várias lideranças religiosas sendo assassinadas. As pessoas não conseguem abrir uma casa. A quem interessa que a gente não tenha terreiro. Terreiro é espaço de acolhimento, não é só para quem é iniciado, não. É para todo mundo. É para todo mundo. A quem interessa que as igrejas sejam um único espaço de diversão, de subjetividade e sociabilidade das pessoas negras. Verdade. Que tudo passa pela igreja. Não é que não tem que ter igreja. Pode ter igreja, mas por que tudo tem que ser pela igreja? As pessoas não podem ir ao teatro, não podem ir ao cinema, não podem ter parques para poder passear com a sua família. Então a gente precisa passar a questionar isso, independente da religião. E se respeitar e se olhar, né? Então é uma formação gratuita. Tem um processo seletivo, porque eu tenho um número de pessoas. As pessoas recebem uma bolsa, né? Tem um financiamento. Então, a gente precisa se encontrar. Então, eu quero deixar esse convite. E também fazer o convite. E como as pessoas fazem para poder se cadastrar? Se as pessoas forem na minha página da Andara Suburbana, no link da bio tem um direcionamento lá para o formulário de inscrição. Ou na página do ISER, Instituto de Estudos da Religião. Tá no Instagram, tem o site, se você botar no Google você acha também. Tá em todas as redes, tá no Twitter, tá no TikTok. Então vocês conseguem encontrar ISER, I-S-E-R. Que vocês conseguem achar as informações. E na minha página também, vocês vão ver lá a divulgação, tem post. E aí também consegue chegar no link. E aí também queria fazer um convite, eu tô com 3 cursos e oficinas abertas. Uma delas se chama Conversas com Pombagiras, que é uma oficina de escrita, é pra gente olhar a literatura de Pombagira. Eu tenho uma amiga, que é a Clarice Aleski, que ela fez uma dissertação de mestrado, que ela diz que Pombagira é a mulher que chega quando a gente sangra. É isso. Porque a mãe dela conseguiu lidar com a violência doméstica por causa de Pombagira. Ela tinha um pai que era muito agressivo com elas, elas são 2, né, com as 3 mulheres de casa, as filhas e a mãe. E quando ele ia bater na mãe, era a Pombagira que vinha pra defender a mãe. E às vezes não precisava nem incorporar. Ela jogava a saia da pombagira, como ele tinha medo, achava que era do diabo, ele se afastava. E aí as pessoas falam pra mim, essa religião de matriz africana não é do diabo, por que a pombagira diz que ela é o diabo? E por que existe uma pombagira do inferno? Se a gente olha a história, a gente entende isso. O diabo foi considerada toda pessoa que fugia da cristandade, que não seguia as normas, os códigos e não se enquadrava dentro do que a cristandade considerava correto, era considerado do diabo. As caixinhas. Então a pombagira, ela fala, eu sou o diabo. Quando ela fala eu sou o diabo, não é o diabo cristão. Ela tá dizendo, eu sou o pesadelo do sistema colonial. Eu sou o seu pior pesadelo. Você vai me chamar de diabo? Então tá bom, eu sou o diabo. Eu sou mesmo. Então é uma afronta. Não é necessariamente que essa pomba... porque as pessoas cultuam... Ninguém cultua diabo dentro de terreiro. Ninguém. Qualquer pessoa pode ver isso. Podem ter tradições que você não entende, rituais que você não compreende, porque a gente não foi ensinada a olhar para essa cultura e essas referências. Todas as religiões. É verdade. Imolação de animais, por exemplo, que é o grande tema tabu, já virou até assunto do STF e etc, né? Que é a sacralização dos animais. A gente tá aí, Sadia Perdigão não mata milhares de frangos por dia pra gente comer? Você não vai no mercado, tem um monte de bicho morto? A gente sacraliza e come. A gente hoje pode não estar acostumado, mas antigamente, na roça, as pessoas pegam a galinha, matam e come a galinha. Ainda distribui mata ali na mão, literalmente. Mata, limpa. E a gente é muito melhor porque a gente não mata na mão, mas compra na embalagem no freezer. A gente é muito melhor por isso. Então, assim, a gente precisa desconstruir isso. As pessoas, no STF, eu me lembro do doutor Édio, quando foi fazer a argumentação, ele falando, os senhores aqui, todos juízes de sapato de couro, cinto de couro e bolsa de couro, falando que o problema é a galinha da macumba. Num país que mata um jovem negro a cada 23 minutos. Então, a vida da galinha vale mais do que a vida de uma pessoa humana negra. Lá no nosso terreiro, além das cestas básicas, a minha mãe ela tem um trabalho muito forte social, sabe? É um terreiro lá em Santa Cruz, então a gente dá as cestas e a proteína. Então tem sempre uma carninha e tal. E assim, é limpo com todo... Porque é um terreiro de Umbanda e Candomblé, né? Ela toca Umbanda, que é também
ancestral, da avó dela e tal, e tem o terreiro de Candomblé, que é um terreiro de Queto. E aí tem a sacralização. As pessoas fazem fila pra pegar as comidas. E assim, é tudo com muito carinho, é tudo muito gostoso, é tudo muito... Então é muito bom você matar a fome das pessoas, sabe? Você dar o que comer, você ser instrumento disso. Então é muito lindo o trabalho dos terreiros, assim. Tirando a demonização que as pessoas fazem, o olhar atravessado, o nosso trabalho é lindo. Dandara, então, eu Sueli. convido a conhecer os cursos. Aí tenho Conversas com Pombagiras, tenho Bruxas Pretas também, que é um curso em que eu falo das mulheres processadas por bruxaria e feitiçaria no Brasil, que faz todo esse apanhado do racismo religioso dos períodos coloniais até os dias de hoje, e como as mulheres são o principal alvo, e os saberes também das mulheres. Então convido a conhecerem. E mais uma oficina de escrita. Então, se quiserem conhecer meus cursos, meu trabalho, então lá. E os livros também. A gente acabou nem falando. Oh, meu Deus. É muito assunto. É muito assunto. Só acho que a gente tem que voltar pra continuar conversando. Sim. O próximo tópico já vai ser literatura, especificamente, que aí volta a Dandara e aí volta a comunicadora. Maravilhosa. E você, Suelen, quer compartilhar alguma atividade? Eu sou a Suelen, né? Suelen Martins. Eu estou nas redes como Eu Sou Suelen Martins. Lá no TikTok eu sou a cartomante e eu falo sobre ancestralidade, eu informo, trago comunicação, falo sobre os oráculos, sobre runas, sobre cartas. Hoje o meu trabalho é especificamente atendimento oracular, então quem precisar de um acolhimento, de um atendimento, pode me procurar lá pelas redes, que eu tô sempre online, todos os dias. E também trabalho com apresentação de eventos e estou aberta a novos convites e a novas possibilidades. Sou uma comunicadora, boca de Exu, e para me achar na rede é isso. Eu sou Suelen Martins. Tá joia, muito obrigada. Quero agradecer imensamente Obrigada a vocês por compartilharem conhecimento, as vivências, a experiência, por essa troca aqui, que ela seja muito enriquecedora para quem está acompanhando a gente, que propaguem bastante. Muito obrigada, Dandara. Obrigada a você por esse programa, né, que também é um espaço importante. E obrigada, Suelen, também pela companhia, você é maravilhosa. pela possibilidade de troca e partilha. Eu amo essa mulher, gente. Foi um prazer. E obrigada a vocês que nos ouviram também. Muito obrigada. Suelen, muito obrigada por ter estado aqui conosco. Foi um prazer, foi um prazer. Ótimo. Obrigada e que seu trabalho seja cada vez mais iluminado, aberto, próspero, que você tenha muito sucesso. Que nós todas tenhamos, porque o que a gente faz é pelo coletivo. É isso. É pelo outro, é por nós e é pelo outro. Axé. Axé. Obrigada, meninas. E assim eu encerro mais um Empoderação. Compartilha com todo mundo, porque como elas disseram, informação é poder. E é por isso que a gente tá aqui. Tchau, tchau. Tchau.